Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma Tinderela. Eu sou a Aline. E eu sou a Camila. E o episódio de hoje é Términos, sofrer ou superar. Estratégias para dar a volta por cima com a nossa convidada de peso, a Madê. A Madê, ela é fundadora e CEO da MGS, possui mais de 25 anos de experiência em gestão de pessoas e liderança, especializada em psicologia positiva, business e life coaching. Atua hoje como mentora e coach profissional junto a empresas internacionais. Bem-vinda, Madê. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir com esses episódios que vocês têm feito, que eu acho que ajuda muita gente, principalmente as pessoas que passam por situações que, confesso que nem eu conhecia. Bom, aqui nós vamos trazer situações que nós vemos como sendo pertinente em superação. Uhum. E o primeiro tópico que a gente traz, e tanto eu quanto a Aline já nos questionamos muitas vezes sobre como lidar com um término, como superar um término. E também tentar entender por que isso é tão difícil. Se é apego, é uma questão de ego, ou se trata de alguma coisa mais profunda. Aqui a gente tem algumas situações. A princípio é ego, tá? Por que ego? Porque a gente se protege e a nossa forma de proteção muitas vezes é a negação. Então, um término, ele não acontece de repente. Nada acontece de repente. Tudo vem acontecendo em pequenas gotas o tempo todo. E aí, o nosso ego, para nos proteger, às vezes a gente evita de fazer uma conversa difícil, a gente aceita uma coisa aqui, aceita outra coisa ali, e vai se protegendo. E aí, quando vem, é como se você tivesse a sensação de, puxa, fiz tanta coisa para isso dar certo, e aí isso acontece. A pessoa me abandona, estou terminando um relacionamento. Sim. Então, tem muito disso. E aí tem outras coisas que precisa ser olhada, mas aí acho que não é o ponto aqui, que é se existe alguma dependência, se você tem algum padrão de dependência, de onde vem essa dependência, aí é mais profundo, mas no dia a dia... A dependência do outro, você fala, né, Madê? Dependência emocional. Dependência emocional. Certo. E aí, no dia a dia, os términos que a gente tem, né, que são mais corriqueiros ali que acontece, esses tá nesse primeiro público que eu falei. Então, a gente fica buscando acreditar que tá tudo bem, e aí você evita uma conversa mais delicada, você vai deixando as coisas passar, isso vai gerando um grau ali, por menor que seja, de dependência, e aí quando o término vem, eles vêm aquele susto, poxa não, tá vindo já há algum tempo, né? Tudo acontece de uma forma muito paulatina, assim, nada acontece de repente. Nada na nossa vida acontece de repente. Eu adorei essa parte. Agora, sempre que eu for terminar, eu vou dizer isso também nas minhas mensagens, ou pessoalmente, né, enfim. Então, no caso, o que faz a gente sofrer é o ego. É o ego, porque na verdade, assim, ó, o nosso ego, ele tem uma função muito básica, que é nos proteger. Como ele vai nos proteger, ele não está muito preocupado, então ele quer nos proteger. E muitas vezes a gente se protege usando máscaras, usando máscara da boazinha, usando máscara da vítima, usando máscara do, não, depois eu falo. Então você vai acumulando um monte de coisinhas do teu lado e do lado da outra pessoa também. Então, quando esse término acontece, na verdade, ele tá transbordando. Não é que ele está acontecendo ali, putz, aconteceu. Não, ele está transbordando. Entendi. É um transbordo. E aí, dentro disso, Madê, você acha que existe um tempo ideal para superar um término ou isso varia para cada pessoa? Varia para cada pessoa, porque vai depender do tempo que você estava com essa pessoa, vai depender dos hábitos que você criou, da rotina que você tinha. Então, é uma mudança. Toda mudança
ela vai depender de você aceitar primeiro, depois de se adaptar. Então, cada um passa por esses processos num período diferente. Então, se você termina, por exemplo, um relacionamento de alguns anos e ali você tem amigos em comuns, você tem hábitos em comuns, você tem lugares em comuns. Então, todas essas lembranças, elas vão te ajudar a ficar mais triste, né? Então, e se esses amigos são pessoas que você quer na sua vida, você vai ter que arrumar uma estratégia para conviver. Então, existe um processo ali que você vai ter que passar. Quando é o caso de muito tempo, de 2, 3 anos, assim, e você tem muitos amigos em comuns, e esses amigos geram em você a necessidade de continuar ali com eles, você vai ter que arrumar uma estratégia. Você só arruma estratégia depois que você passa pelas etapas da dor ali, da aceitação, da negação. E aí você vai chegar numa etapa que a gente chama de etapa de aceitação, que é o perdão. E o perdão nada mais é do que arrumar uma estratégia para continuar convivendo com aquela pessoa, naquele ambiente, até conhecer outras pessoas e tocar a vida. Então, eu acho que eu vim quebrada. Veio quebrada, amiga. Eu não passava por nada disso. Na verdade, você... O que é que eu fazia então? Era um bloqueio, né? Porque, tipo, eu terminava com um cara, eu chorava naquele dia, no outro dia eu ia chorando pra balada, já ia me vestindo ali, eu já tava chorando, beijando o outro, já tava outro, né? Então, eu, tipo, já ia chorar com o outro, assim, eu não ficava ali sofrendo, não. Então, mas isso é uma estratégia, né, que você usava. Então, você, para não sentir a dor, para não sofrer, você falava, não, vou para outro, vou procurar outra coisa, vou buscar outra coisa. Só que esse padrão, uma hora ele vai te cobrar alguma coisa, porque aí você vai nesse padrão, chega uma hora que você começa até a duvidar quando você efetivamente encontra alguém que você fala, poxa, eu gosto, esse eu quero ficar. Então você começa a ficar uma pessoa ressabiada, que fica de alerta. Por quê? Porque você criou um padrão para tratar com aquilo, para não acolher a dor. Então, sofri, tá bom, tá sofrido, vambora. E aí, então quer dizer que a gente em algum momento gostou dessa pessoa. Eu achava que não. Eu achava que não. Não, eu gostava. Eu tive minha fase meio Camila também. Mas eu gostava mais de mim. Isso é importante. Eu gostava do cara, mas se eu via que não tava fazendo bem, o cara terminava. Já era difícil, geralmente era eu que terminava. Mas se o cara terminasse comigo, eu chorava um dia. Mas aí você falou o ponto-chave. O ponto-chave é o auto-amor. Quando a gente tem o auto-amor, o autoconhecimento, a gente tem autoestima alta, essas fases, elas passam muito rápido. Eu posso até pular algumas. Mas isso não significa que isso não vai cobrar lá na frente depois. Porque a gente começa a criar um padrão, né? E aí esse padrão, ele vai se tornando repetitivo, porque se torna um hábito. E aí a hora que você encontra alguém e que você quer que essa relação perpetue, que você quer que isso aconteça, você vai começar a relação padrão. Cheia, e aí você tem que quebrar um padrão. Quebrar padrão é sempre mais difícil. Ai, talvez a gente chore, amiga. Mais de um dia. Eu não chorava, mas não durava. Eu disse que não durava, né? Ela chorava e já ia. Eu já tenho um outro lema. A gente só chora por pai e mãe. Nossa Senhora. Não consigo. Mas enfim, né? Eu acho que do meu jeito, eu passava pelo término, só porque eu achava que eu tinha que me divertir, não ficar ali chorando, sofrendo por homem. Você achou uma estratégia. É que aqui a gente você está falando de término de relação afetiva, amorosa, né? O término é para qualquer relação. Às vezes você termina uma amizade, às vezes você tem o término de um ambiente de trabalho, você tem términos em várias áreas da tua vida. Mas eu acho que a gente é igual também no término de amizade, né? Mas eu tenho um padrão bem estranho, tá? Por exemplo, terminei um relacionamento, que nem a Madê tava falando sobre o grupo de amigos. Eu sou a pessoa que pega o grupo de amigos inteiro e silencia, porque eu nem vejo mais. Quem quiser me procurar, fique à vontade para continuar a amizade. Mas eu não ando atrás, sabe? Eu não fico atrás de tentar... Entender. Porque, se eu aquele grupo era amigo do cara, eu acho que vai partir da pessoa, né, querer manter um contato comigo. Agora, se a pessoa ela não fez esse movimento, da minha parte também ele não existe. Nunca fiz esse movimento, eu fico no meu canto.
Mas é isso, sabe? Eu não sei, né, como definir isso, mas pra mim era bem automático. Uhum. E, por exemplo, familiar. Familiar de ex, eu bloqueava na mesma hora, assim, ó, tipo, não me importa se é legal, se não é legal, eu não tinha nenhum problema pessoal. Mas pra mim, ex é, sabe? Exumados. Exumado. Ex-bom, ex-morto. Ex-bom, ex-morto. Ex. Aqui tem algumas coisas importantes pra gente falar. Então, assim, é um padrão que você usava, ou que você usa. É um padrão que você também, pelo que eu entendi, usa. Mas é um padrão onde a gente precisa pensar no... O que eu quero, né? Assim, eu quero começar tudo de novo, e aí eu começo tudo de novo, novos amigos, novas pessoas, e aí essas relações, elas nunca vão ser relações que perpetuam, né? E o ser humano precisa de relação que perpetue. Então, para além de família, de pai e mãe, depois que a gente se torna adulto, a gente vai buscar essas relações em outros lugares, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, nos ambientes de trabalho. Então, a gente precisa disso. Então, quando eu trouxe um padrão para as minhas relações amorosas, eu estou levando esse padrão para as outras relações também? E aí eu preciso entender se isso está me ajudando ou me prejudicando. O bom é que eu já quebrei esse padrão, Madê. Porque agora eu nem começo uma relação, então eu nem termino uma. Superei, viu, amiga? Agora as relações dela estão tudo virando episódio de podcast. Tudo insumo pro Tinderela. Eu sacrifiquei o meu estado civil por esse programa. A Camila entrou como casada e eu falei, o que der, Deus sabe. Ai, meu Deus. Tá bom? Tá bom. O cara que sai com ela agora sabe que se não for bom... Vai aparecer no episódio. Coloquei lá no meu Tinder. Ou você vai me proporcionar um encontro legal, ou você vai parar no diário de uma Tinderela. Tá certo. Mas em questão de término, ainda tem alguma semelhança a dor do término com a dor de um luto? Tem. A diferença é que o luto, ele é aceito socialmente. Então, você pode sofrer e todo mundo aceita, é socialmente aceito. Você perdeu um ente querido, né? A pessoa não tá mais aqui. Todo mundo fica com pena Todo de mundo ti. fica, né? Acolhe, isso. Né? O término não deixa de ser um luto, só que é um luto que você não pode... Você vai ter um ou outro amigo que vai te acolher, mas é uma coisa que, assim, tipo, passa... Já tem uma semana, já tem um mês, vamos embora, tal. É diferente, você não fala isso pra alguém que perdeu um ente querido. Pô, já faz um mês. Que ficava uns 30 dias trancada num quarto, sem sair depois de um término. Sim. Então, mas... Eu não entendi aquilo lá, eu ficava olhando e pensando, meu Deus, parecia um luto mesmo. Mas o processo consciente ou inconsciente é o mesmo. A diferença é a aceitação social. É um luto de uma pessoa viva, né? Eu até brinco que a gente precisa passar por isso. Precisa, porque aí você vai passar Morrer primeiro pela negação. viva. Ai, não é possível que terminou comigo. São as mesmas etapas. As mesmas etapas, só que acontece de maneira mais rápida. E Ou com não. mais Ou acolhimento não. dos outros. No caso do luto, as pessoas elas entendem que tu tá sofrendo por uma coisa real. E o término não, porque a pessoa tá ali viva, continua. Isso, então tu tem que seguir. É isso aí. Porque eu sou aquela amiga que quando pedem conselho sobre relacionamento, por que você não termina isso? Não, eu não posso dar conselho. Eu não posso dar conselho, eu sou péssima pra isso. Porque eu vou pensar tipo de agora nas que eu vou fases dar, do luto. o tipo de conselho que eu dou nunca, eu digo, olha, eu não sei, eu não sou parâmetro, mas eu posso falar o que eu faria, né? Mas assim... Mas não sou parâmetro, Não já sou. é uma... Não é que é o modelo, né? Cada um busca a sua forma de se defender da dor. Porque é uma dor. Então, mas mesmo assim, Madê, desde nova, assim, ó, eu não era um parâmetro. Eu era fora do padrão ali das amigas. Meio que eu tenho um jeito, assim, de pensar mais ou menos como homem. Sabe? Não tenho... O homem, ele é um pouco mais objetivo nesse sentido. Então, é isso que eu falei. Ela mais criou objetiva. um modelo pra ela, que funciona pra você. Que não funciona pra todo mundo. Por quê? Porque também tem o senso comum, tem o modelo da sociedade, o modelo do ambiente, o modelo que eu aprendo. Então, todos nós somos moldados pelo ambiente que a gente vive. E aí você decide ou não seguir aquele modelo. Você tomou uma decisão. Eu não vou seguir esse modelo. Eu prefiro seguir esse modelo aqui, né, do masculino, que para mim
parece ser muito mais aceitável do que esse aqui de ficar de mimisice, chorando, sofrendo, tal. Tipo, E a aí você pessoa vem assumiu. dizer pra mim, ai, eu terminei, né? Tipo, um ficante, não namorado, ficante. Eu terminei com um cara, não sei o que, bababá. Eu ficava pensando assim, tá, mas por que ela tava só com ele? Por que ela não tinha 2, 3, né? Viu? Se tu tivesse 3, tu não tava sofrendo por um, né? Já Tu que já é ia estar ficante. né? Tu já ia estar com o outro, né? Mas é isso. Pelo menos isso. A minha ideia era essa. Por isso que eu já tinha uns 3 ficantes, porque quando um saía, Você só tinha substituía. não precisava sofrer. É uma estratégia. Funcionava. É uma estratégia. É mais ou menos isso. Aí quando a pessoa vinha chorar, dizendo não sei o quê, eu dizia, tá, mas, né, tipo, ficante, ela tava, né, ficando. É que pra ela já não dava mais como ficante, né? Ela tinha se ela teve envolvido uma outra emocionalmente. interpretação, né? Uma E eu outra tinha interpretação. essa dificuldade de me envolver emocionalmente, porque eu achava que homem não prestava. Então, é isso que eu ia falar. E tem as crenças, né? As crenças coletivas e isso. as crenças pessoais. Eu não pensava assim, eles me fizeram pensar assim. Exatamente. Em minha bem defesa, importante. em minha defesa, eu não nasci assim. Eu no fui início, esse foi o ambiente. eu fui moldada, foi isso. Esse foi o ambiente que influenciou a Camila. Mas É. as nossas crenças são todas dentro de um... A gente é moldado mesmo, a gente não nasce com elas. Fique Isso tranquila. foi minha defesa, porque um dia eu acreditei, foi isso. Mas assim como eu acreditei que eu ia encontrar o príncipe encantado, mas a minha geração era a geração do príncipe encantado. Ai, gente, Era não sei possível nem me o que eu encontrar. falo Não, mas da eu minha encontrei, geração. Madê. Eu sou casada com um príncipe. Ele é bem, assim, sabe, fofo. É fofo, né? O Gui é fofo. O Gui é fofo. É um baita de um maridão. É, Bem fora da curva da atualidade. ele é. Tá? Então, Ah, assim, então. eu acho que existem homens bons. Eu acho que eles são minoria. Mas eu só voltei a acreditar que existe depois de conhecer meu marido. Por favor, mandem seu verdade. currículo pro Tinderela. A Aline tá procurando um bom desse sigo modelo. solteira. Não, eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que eu acredito na instituição do casamento. Eu acho uma instituição muito válida. O meu marido também é um fofo. Não chamaria ele de fofo porque ele é grandão assim, né? Mas na forma de cuidar, É um O bom tratamento ele é com um marido você. maravilhoso. Então, são exemplares raros. São exemplares raros. Eu acho que a gente ganhou na Mega Sena. Eu tenho um grupo de amigas de Ai, gente, de tomara uma que se eu mentoria não- que eu participo, que elas falam, cara, e aí eu chamo ele de Vidinha, né? Então todo mundo chama ele de Vidinha. E o Vidinha, eu falo, o Vidinha tá ótimo, porque o Vidinha tá sempre nas rodas como exemplo do que fazer. Então eu achei meu príncipe encantado também. eu também acho. Posso dizer a mesma coisa. Mas eu achava que não tinha, que não existia. Mas aqui tem um ponto legal, né, Camila? Acho que eu sei o que eu mudei e conheço um pouco de você e sei o que você mudou. Então, quando a gente entende que um relacionamento não é dependência, que um relacionamento é parceria, e aí tem uma máxima que a gente fala, todo relacionamento é 70% de comunhão e 30% de concessão. Então, quando você aprende que não vai ser 100% do jeito que você quer, é um pedaço, e que bom, porque senão vira irmãozinho, e aí não rola, você começa a trabalhar comportamentos diferentes. Então, você vai se ajustando e se adequando para aquilo que você quer, para aquilo que é importante E para é você. isso que eu falo às vezes pra Camila, que quando eu for entrar num relacionamento, de novo, que ele seja um negócio que funcione. Porque hoje eu comparo a minha amizade com ela e falo, eu consegui montar uma empresa com ela. Então, eu espero que o meu parceiro possa montar uma empresa, porque isso transmite confiança, posso entregar o meu negócio na mão dele, a gente pode construir aquilo juntos, viver daquilo ali, e tudo mais, uma troca, né, de verdade. E você pode fazer da tua relação um negócio, não necessariamente ter um negócio efetivo. Se você trabalha com esse conceito que você está trabalhando a parceria com ela, você vai precisar trabalhar as mesmas concessões que você faz concessões, assim como ela também faz. Então, quando você traz isso, você leva isso para as tuas relações de uma maneira geral, entendendo que é uma parceria, que tem que haver troca, que tem que haver concessão, você vai conseguir montar relações mais efetivas, mais longínquas. Obrigada, Madê. Obrigada eu, E gente. chegamos ao fim de mais um episódio. Mas e se fosse com você, Tinderela? Como você superaria um término?